O projeto de upskilling da PwC é um projeto que está sendo feito em nível global. Alguns países já estão mais avançados do que nós, outros estão um pouquinho atrás. O grande objetivo desse projeto é fazer com que a gente se reinvente como empresa de forma a que a gente consiga manter os nossos colaboradores motivados, preparados para o desafio da transformação digital e que junto com essa questão da transformação digital a gente consiga ao máximo automatizar e até mesmo melhorar muitos dos nossos processos internos de atendimento ao cliente ou processos administrativos, de maneira que a gente utilize as melhores ferramentas que tem no mercado. O projeto de upskilling ele tem fases, né? A gente ainda está numa fase inicial, uma fase ainda muito voltada para dentro da firma. Existe uma segunda fase, já alguns países já em prática, que é uma fase em que a gente começa a fazer isso para clientes. Então, a gente tem, de uma certa forma, ajudado diversos clientes a criar e a implementar os seus programas de upskilling ou de reskilling, né? Depende um pouquinho do momento de cada um dos clientes. E tem um terceiro passo que está associado ao que nós chamamos de New World, New Skills, onde a gente está pegando a estrutura de upskilling que nós aprendemos e testamos dentro de casa e estamos levando isso para entidades governamentais, para entidades fora do nosso dia a dia, vamos colocar dessa forma, visando auxiliá-los e melhorá-los do ponto de vista de entendimento do que é transformação digital. Tem diversos bons exemplos já em alguns estados, em alguns países da Europa, em alguns estados americanos, que a gente, junto com os governos estaduais ou federais, temos utilizado as mesmas ferramentas que nós utilizamos para nossos colaboradores e para os clientes, a gente tem disponibilizado para estudantes, por exemplo, de forma a proporcionar esse upskilling também na rede pública estudantil de uma forma geral. Então, esse é o grande projeto de upskilling. Ele começa dentro de casa com os colaboradores, vai aos clientes e vai à sociedade de uma forma geral. Trazendo para a nossa realidade Brasil, eu acho que o programa de upskilling ajuda a evitar o desemprego. O que a gente está buscando fazer, seja dentro da firma, seja junto a algumas entidades de governo, é ajudar com que as pessoas, principalmente os jovens de 18 a 24 anos, que dentro da pirâmide do desemprego, aquele que mais está sendo afetado, a gente está buscando preencher uma lacuna, que é uma lacuna que quando ele sai da faculdade, principalmente, ele muitas vezes não tem muitas dessas práticas de transformação digital que a gente precisa nas organizações hoje. Então, a gente imagina que o upskilling vai ajudar a diminuir o desemprego, vai ajudar a melhor preparar as pessoas para as oportunidades que elas têm. Por um outro lado, a gente também entende que tem momentos, né, como você colocou. A gente imagina que o momento para você fazer o upskilling é o momento em que você percebe que as práticas atuais que você tem na sua organização e principalmente a tua dificuldade de reter e contratar novos talentos com os perfis da transformação digital, os perfis das tecnologias emergentes, etc. Este é o momento em que as organizações deveriam começar a pensar no seu upskilling, vamos colocar dessa forma, de maneira que, seja por pressão externa do cliente, seja por pressão interna de recrutamento, a gente escape desse momento e consiga preparar a organização para esse momento que vai chegar e vai chegar para todos. Pode ser que hoje esteja apertando um pouco mais as empresas, entre aspas, maiores, mas ela vai chegar na pequena e média empresa também, é uma questão de tempo, né? Então eu diria que o momento é o momento em que você começa a perder mercado, porque você já percebeu que seus produtos não estão mais, produtos e serviços, não estão mais trazendo a mesma rentabilidade, por exemplo, porque o seu concorrente tem alguma coisa diferente, né? Ou porque o teu método de trabalho ainda continua no método de trabalho old school versus o que a gente tem de coisas mais novas. Então eu acho que esse é o momento de você pensar no seu reskilling, ou o momento de você fazer uma mudança cultural muito grande da sua empresa, de maneira a manter seus resultados e todas as suas oportunidades. O programa de upskilling, ele tem componentes, vamos colocar dessa forma, que de uma certa forma ajudam a organização a mudar a sua cultura do ponto de vista de entendimento e transformação digital. O objetivo do programa não é mudar a cultura empresarial, a gente quer manter a cultura empresarial, mas trazer a essa cultura empresarial novos ferramentais, novas maneiras de encará-la. E o que a gente percebe é que a grande maioria das vezes as empresas têm uma dificuldade muito grande de deixarem de sair da sua área de conforto, deixarem de mexer e trabalhar o seu status quo. E a transformação digital, ela vem para mexer isso, ela vem para acabar com o silo, por exemplo, ela vem para hierarquizar a empresa, ela vem para deixar a empresa mais flat. Então tem diversas coisas acontecendo que eu diria para você que
são dores importantes, né? E talvez sejam as dores que a gente mais enxerga nos cases que a gente tem feito hoje, né? Dores relacionadas à dificuldade de mudança, as pessoas não querem mudar, todo mundo fala de transformação, de mudança, mas ninguém quer mudar, todo mundo quer fazer como sempre fez. E quando o upskilling impacta o que você fazia, né? E principalmente na automatização, quando você sai dessa quantidade enorme de planilhas que a gente trabalha no dia a dia e automatiza tudo isso para um clique, e diminui de X horas para minutos uma operação, né? Eu não estou falando de RPA, quer dizer, não estamos robotizando nada, a gente está simplesmente automatizando funções internas, né? Quando você faz isso e a pessoa fala assim, nossa, você vai agora com isso me deixar mais tempo disponível. Fantástico, ótimo, é isso que a gente quer, que você tenha mais tempo para fazer coisas novas. Então eu acho que essa questão do status quo preocupa bastante as organizações e os cases. A outra coisa que mexe bastante com as organizações é, por exemplo, no nosso caso, nós tiramos 80 pessoas do dia a dia da PwC, em todas as linhas de serviço, e dedicamos ao projeto como Digital Accelerators. São 80 pessoas que serão nossos sócios no futuro, ou serão pessoas muito importantes na estrutura. Convencer o cliente que ele tem que pegar 10, 15, 20, 80 pessoas mais importantes da sua organização e dedicar um momento de transformação é muito complicado também. As pessoas não querem tirar os melhores para participarem do programa, né? E a gente precisa dos melhores no programa, porque os melhores é que vão levar a empresa para o futuro, né? Então acho que esses dois pontos para mim são os mais, os que mais aparecem nos cases que a gente está trabalhando, seja aqui localmente, seja globalmente, né? A questão de que as pessoas não querem mudar e muitas vezes não querem se dispor dos seus melhores recursos para poder participar do projeto de transformação. O mais difícil para o colaborador, veja, se você pegar o caso desses nossos 80 Digital Accelerators, né? Eles estão ficando praticamente um ano fora do dia a dia da PwC, né? Do dia a dia que eles tinham anteriormente, né? Eles estão fazendo um MBA de gestão de dados, né, junto com o nosso parceiro que é a FIAP, com aulas presenciais, aulas de streaming todo dia, quer dizer, então tem uma bagagem de treinamento bastante forte. Ao mesmo tempo, eles estão sendo envolvidos em coisas novas, vamos chamar assim, para trazer novidades, para poder desafiar o dia a dia, seja de projetos, seja de propostas, seja de práticas que a gente tem internas, né? Então, as pessoas estão sendo preparadas para isso. O grande mito que fica ao redor disso daqui um ano termina, no caso, né, agosto de 2020, termina esse primeiro ano como Digital Accelerator. O que vai acontecer depois, né? Então, acho que o grande mito que fica e a grande lição que a gente está aprendendo é que, assim, essas pessoas elas têm que voltar em agosto de 2020 para o dia a dia e para a prática que elas estavam antes, né, para suas áreas, de maneira que elas sejam pessoas de transformação dessas áreas. Elas não podem voltar para o seu dia a dia e simplesmente terem participado de um treinamento de um ano. O que a gente mais teme é isso, o que a gente mais tem buscado alimentar essas pessoas para que esse mito desapareça da cabeça delas, né? Então, no nosso caso, as pessoas vão dedicar praticamente 50% do tempo ao nosso Digital Lab, porque elas estão melhores preparadas hoje para identificar coisas novas e, junto no laboratório, ajudar a fazer as transformações, as inovações necessárias. Elas também vão dedicar parte do tempo delas a serem coaches de profissionais mais sêniores da firma. Porque depois que você ficou um ano em preparação e viu muita coisa nova, você ser coach de alguém que ainda não participou disso e que está numa posição executiva dentro da empresa é algo bastante interessante e desafiador para essas pessoas também. Então acho que essas mudanças elas estão sendo bastante positivas e está desmistificando um pouquinho a transformação digital, né? Deixou aquela coisa de ser, nossa, é algo assim fantástico que muda. Não, calma. Transformação digital é alguma coisa que muda processo, ajuda na cultura e muda pessoas, ponto. Não tem nada diferente disso. Poxa, mas e o Emerging Technology, não sei o quê? Cara, é uma ferramenta como qualquer outra. Como é o Agile, como é o Design Thinking, assim por diante. Então, eu acho que esses mitos estão caindo e a gente está conseguindo tirar bastante proveito desse programa nesse momento da PwC. Tudo pode ser chamado de transformação digital. Agora, no final do dia, a transformação digital ela tem que trazer rentabilidade para a empresa, tem que trazer melhoria de produtividade, diminuição de custos. Quer dizer, é mais uma ferramenta de diversas outras que a gente teve até hoje, do passado até hoje, que vão ajudar a melhorar a empresa. Quando as pessoas entendem isso e praticam isso, a gente consegue fazer coisas bastante interessantes. O programa de upskilling ele é cíclico. Neste primeiro ano, nós decidimos, no Brasil, fazer a capacitação dos nossos 5.000 funcionários, quer dizer, todos,
não são só os funcionários que atendem clientes, todos os colaboradores da firma, secretárias, né, o boy que faz o trabalho nos andares, todos estão participando desse projeto em turmas mistas. Então também não é um treinamento ou não é um trabalho de capacitação para secretárias e para gerentes, não, é para todos, né? Turmas de 100 pessoas que acontecem a cada 2 dias, né? O objetivo então dessa primeira etapa da capacitação, ele primeiro passa por behavior digital, né? Então, a gente tem uma ferramenta que as pessoas, chamada Digital Fitness, que as pessoas deveriam utilizar o Digital Fitness e aumentar o seu score digital e depois irem para o treinamento para que elas pudessem implementar e utilizar esse score digital que elas aprenderam em termos de behavior, né? Isso é o primeiro dia de treinamento. Então, você discute casos, você define como a gente deveria encontrar e tratar problemas através de um mindset digital e não mais através do nosso básico, faz um diagnóstico, entrega uma recomendação. Não, como é que a gente trabalha o mindset digital? Como é que eu aplico princípios como o do Agile, do Design Thinking, do Business Agility e assim por diante, numa visão inicial, lembrando que a turma é mista, então você tem uma pessoa super experiente e você tem uma pessoa que nunca viu falar sobre isso. Mas todas elas de forma lúdica vão entender o que é o comportamento digital no primeiro dia. No segundo dia, a gente definiu trabalhar 2 ferramentas, uma ferramenta de tratamento de dados e uma ferramenta de visualização de dados, de forma que todo mundo possa ter a oportunidade de, uma vez que trabalhe com as ferramentas de tratamento de dados, por exemplo, de automatizar alguma coisa do seu dia a dia. E essa ideia que ela tem de automatizar, ela pode, ou ela por si própria baixar ou fazer o download do software e tentar fazer, né? E se ela quiser apoio, o pessoal do Digital Lab, do Data Hub vai ajudá-la, né? Agora, se ela quiser só pegar a ideia e passar para outro, ela pode, no nosso laboratório de inovação, no Digital Lab, ela pode mandar a ideia, a gente vai ver se a ideia make sense, como é que a gente trabalha e toca essa ideia para frente. A transformação digital hoje, ela está bastante alicerçada numa coisa chamada cliente, né? Comportamento do cliente, utilização, né, do cliente / consumidor, né? Quer dizer, como é que o consumidor está se comportando, ele tem um celular na mão dele hoje, tem diversos dados nesse celular. Então, é olhando este contexto que eu imagino que a gente deveria preparar o jovem hoje, né? O jovem hoje deveria estar preparado da faculdade ou próximo ao final da sua faculdade a ter muito claro o que é fazer gestão e governança de dados, por exemplo, né? Ele deveria ter muito claro quais são os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e como ele vai tratá-la daqui para frente, uma vez que ele vai estar num ambiente, né, voltado ao consumidor, né? Então, quando a gente olha a transformação digital, talvez ela ainda não chegou na indústria, né, a tal da indústria 4.0, essa mudança aqui, talvez a gente não está neste momento, né? Porém, o momento do consumidor, eu diria para você que é o momento que a gente deveria estar melhor preparando os nossos estudantes / né, iniciais ali no dia a dia da profissão. E eu entendo que a preparação deles tem que estar muito associada a um pouquinho de programação. Não dá mais para não saber nada de programação, né? Quer dizer, eu fiz engenharia e o que eu fazia era escapar ao máximo das disciplinas de programação, porque eu odeio isso, eu não gostava disso. Cara, hoje, eu programo um monte de coisa em Python, porque eu tive que aprender Python, entendeu? E não é uma questão de, tem que aprender porque você quer aprender, porque eu estou usando no meu dia a dia, né? Porque hoje eu tenho muitas discussões em que eu digo assim, cara, dá para fazer isso em Python. Antigamente eu nem saberia falar sobre isso, vamos chamar assim, né? Então eu acho que programação é alguma coisa que a gente precisa ainda trabalhar fortemente, né? Essa questão de dados é uma segunda que eu acho, as pessoas têm que saber ferramentas como Alteryx, tem que saber o que é um Tableau, tem que saber utilizar um Power BI, quer dizer, não dá para não saber mais essas coisas, né? E por um outro lado, deixando esse hard skill aqui, tem um soft skill que eu acho que a gente ainda precisa ajudar as pessoas a entenderem, né? É muito fácil a gente falar de transformação, é muito fácil falar de método ágil, é muito fácil falar de design thinking. Agora, a gente deveria educar as pessoas, a gente deveria treinar as pessoas para que elas não só falassem, mas praticassem, né? Eu acho que essa prática desses soft skills hoje, que são soft skills de trabalhar em grupo, né? O soft skill de você viver experiências e a partir daí você dá opiniões sobre elas, e não estar numa sala e falar, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, isso já não tem mais valor, né? Então acho que a gente pegar esses dois lados, o lado do hard skill e o lado do soft skill e mesclar, eu diria que é isso que eu queria ter hoje lá dos 400, 600 trainees que a gente
contrata aí semestralmente ou anualmente, que eu queria ter como perfil ali.